Um composto derivado do metano, mas com características bem diferentes, é o diclorometano, CH2Cl2, que é um solvente orgânico volátil, não inflamável e de cheiro agradável. O esquema da figura representa um diagrama de níveis de energia no qual estão indicadas algumas transições eletrónicas possíveis no átomo de hidrogênio. Selecione a afirmação correta relativamente às transições assinaladas no diagrama com as letras X, Y, Z e T. Temos aqui estas afirmações, nós vamos responder-lhes depois de fazermos aqui uma pequena revisão sobre transições eletrónicas no átomo de hidrogênio. Vamos falar sobre transições eletrónicas no átomo de hidrogênio. Temos aqui um esquema com estes patamares que não estão igualmente espaçados, porque a diferença de energia entre níveis vai sendo cada vez menor à medida que o número quântico principal aumenta. Quando temos o número quântico principal a tender para um valor muito grande, os níveis de energia são muito próximos mesmo. Começamos com o nível de energia n igual a 1, aquele que corresponde ao estado fundamental. Um eletrão, quando pertencente a um átomo de hidrogênio, se o átomo estiver no estado fundamental, portanto se não estiver no estado excitado, a energia desse eletrão, quando pertencente ao átomo de hidrogênio, é de menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Se por acaso o eletrão estiver no nível imediatamente a seguir, portanto estará num estado excitado e terá uma energia maior. Repare-se que menos 5,45 vezes 10 elevado a menos 19 joules é superior a menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Porquê? Porque estes números são negativos. Portanto, quanto mais próximo de zero estiverem, maiores são. Fica aqui também um esclarecimento. Se este número aqui é maior que este, quer dizer que se o eletrão transitar deste nível para este, portanto de 1 para 2, tem uma variação de energia positiva. Ou seja, a energia final menos a energia inicial é um valor positivo. Se o eletrão transitar de um nível mais externo para um nível mais interno, por exemplo, de n igual a 2 para n igual a 1, a variação da energia do eletrão é negativa. Porquê? Porque o eletrão vai ficar com menos energia, portanto a sua variação é negativa. Quanto é que vale? Vale este valor menos este. O resultado é um valor negativo. O eletrão, como sabemos, em cada átomo de hidrogênio pode ocupar qualquer um destes níveis que aqui estão representados, explicitamente com o número quântico principal ou não, neste caso aqui. Existem, contudo, transições eletrónicas aqui que têm uma designação especial. Vamos começar com as transições eletrónicas da série de Lyman. As transições eletrónicas da série de Lyman resultam de transições do eletrão de níveis superiores ao número quântico principal 1 para o número quântico principal para n igual a 1, ou seja, o eletrão transita de níveis excitados para o estado fundamental. Quando isso acontece, ele emite fotões cuja energia é igual à diferença de energia entre os níveis. Portanto, será, neste caso, por exemplo, a energia emitida por o átomo cujo eletrão sofreu uma transição do nível n igual a 2 para n igual a 1, emitirá uma energia que é igual e de sinal contrário à sua variação. Neste caso aqui, em que temos de n igual a 3 para n igual a 1, vai acontecer o mesmo, ou seja, vai haver um fotão com uma energia correspondente à diferença de energias entre estes dois níveis. E assim sucessivamente. O fotão mais energético de todos, obviamente, que será aquele que transita de n igual a infinito para n igual a 1. Esse fotão terá uma energia que é igual, mas de sinal contrário àquela que ele tem no nível n igual a 1. E porquê é que o fotão vai ter o simétrico desta energia? Porque foi exatamente quanto variou a energia do eletrão. Repare, se o eletrão, quando está situado fora da ação do núcleo, dizemos que está no infinito, e de acordo com esta escala adotada para medir a energia do eletrão no átomo de hidrogênio, ele terá energia de 0 joules. Mas, quando ele transita para o nível n igual a 1, ele ainda fica com menos energia. Repare que 0 é maior que menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 joules.
Se fica com menos energia, vai ter que emitir exatamente a energia que perdeu. A questão que se coloca agora é qual destes fotões, qual destas riscas é que é mais energética? É fácil de ver. Uma vez que nós dissemos que temos aqui o espectro eletromagnético representado por energias crescentes da direita para a esquerda, obviamente que esta risca é a mais energética. A que transição corresponde? É fácil. Corresponderá à transição de energia em que o eletrão mais diminuiu a sua energia. Ora, foi com certeza de n igual a 6 para n igual a 1. Isto das que estão aqui representadas, porque, por exemplo, também há transições de n igual a 7 para n igual a 1, ou de n igual a infinito para n igual a 1. De maneira que verificamos que esta corresponde à mais energética das aqui representadas. E qual é a menos energética? Claro que é de n igual a 2 para n igual a 1, ou seja, esta risca. Por que é que se verifica um adensamento de linhas nesta região? Tal e qual se verifica aqui um adensamento dos níveis de energia, ou seja, os níveis de energia, à medida que n aumenta, vão estando cada vez mais próximos uns dos outros. Quer dizer que a energia deste fotão é mais próxima deste, esta é ainda mais próxima deste, por exemplo, do que este em relação a este. Ou seja, quando as transições vêm de níveis muito altos, para o estado fundamental, por exemplo, as energias relacionadas com níveis muito altos são muito próximas, o que quer dizer que vão dar riscas no espectro eletromagnético também muito próximas. Poder-se-á perguntar, então, mas o eletrão também não pode receber energia e transitar para n igual a 2? Claro que sim, porque nós estamos a admitir que ele já lá estava para explicar estas riscas. Quer dizer que para ele lá estar é preciso que tenha absorvido uma energia que é igual à diferença entre a energia entre os níveis. Por exemplo, para colocarmos um eletrão que está no estado fundamental no infinito, ou seja, fora da ação do núcleo, temos que fornecer a este eletrão exatamente esta energia, o simétrico desta energia. Porque só somando 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 joules a este número é que vamos obter zero. Portanto, estas são transições eletrónicas possíveis do eletrão no átomo de hidrogênio. E aqui estão representadas as transições, são todas elas possíveis para n igual a 1. Repare-se que as transições só se dão entre níveis. Não há aqui nada entre n igual a 3, por exemplo, e n igual a 4. Não faz sentido perguntar o que é que está aqui. Não faz sentido esta pergunta. A mecânica quântica, a teoria quântica, prevê unicamente que o eletrão possa ter estes níveis discretos de energia. E a teoria está certa porque quando fazemos espectroscopia e quando observamos transições eletrónicas no átomo de hidrogênio, nós vamos obter precisamente riscas que são discretas, portanto não há aqui um contínuo. Se elas estão separadas, quer dizer que não há energias que venham destes níveis aqui entre n igual a 3, por exemplo, e n igual a 2. Porque se por acaso fosse esse o comportamento do eletrão, se ele pudesse ocupar níveis de energia entre n igual a 2 e n igual a 3, depois teríamos aqui a informação na respectiva risca. Estas riscas aqui designam-se por riscas, aliás, o espectro designa-se por um espectro de emissão. Porquê? Porque foram emitidos fotões, ou seja, teria que aparecer aqui a radiação ultravioleta. Está representada a branco, como é óbvio, porque o ultravioleta é uma zona do espectro eletromagnético que sai do visível e, portanto, nós não o veríamos. Mas isto corresponde à chegada de luz. O contrário também é verdadeiro, como já foi dito há pouco. Se em vez de termos transições eletrónicas de níveis com n superior a 1, se tivéssemos transições eletrónicas de n igual a 1 para outros níveis, iríamos ter um espectro que não era de emissão, iríamos ter um espectro de absorção. Então, em vez de aparecerem aqui riscas brancas, teríamos que optar por riscas escuras. Obviamente que aí, nesse caso, o fundo do espectro eletromagnético não seria negro, seria branco.
para podermos fazer a distinção. Pode haver transições eletrónicas para qualquer nível, e nós vamos analisar agora transições eletrónicas vindas de níveis com n superior a 2 para n igual a 2. Estas transições eletrónicas constituem uma série chamada série de Balmer. Repare-se que são transições de níveis superior a 2 para n igual a 2 e têm uma particularidade importante, é que no átomo de hidrogênio estas transições correspondem à zona do espectro visível. Por exemplo, de n igual a 3 para n igual a 2 e é emitido um fotão que tem o seu comprimento de onda e a sua frequência aqui coincidente com a zona do vermelho do espectro eletromagnético, assim como azul claro, azul escuro e azul ainda mais escuro. A razão do adensamento das linhas do espectro de emissão da direita para a esquerda prende-se com o facto de quanto mais energética é a transição eletrónica, ou quanto mais energéticas são, mais próximos têm os seus níveis, mais próxima tem a sua energia. Ou seja, os fotões emitidos vindos de níveis de energia cada vez mais externos têm as suas energias cada vez mais próximas. Por isso, as riscas adensam-se na zona onde as transições eletrónicas são mais energéticas. Já tínhamos visto aqui no ultravioleta. A mesma tendência se mantém aqui no visível, porque esta transição, por exemplo, entre n igual a 3 e n igual a 2 envolve uma energia. A diferença entre esta energia e a próxima é este desnível aqui, mas a diferença entre esta e a próxima já só é este desnível aqui, a diferença entre esta energia e a próxima já só esta aqui. Ou seja, à medida que caminhamos para n igual a infinito, a diferença de energias entre a transição seguinte e a transição anterior são cada vez menores. Pode haver transições de n igual a 2 para n superior? Claro que pode. Como é que isso é possível? Desde que o eletrão receba a energia exatamente igual à diferença de nível para a qual vai transitar. Então, na série de Balmer, os eletrões ficam aqui? Não, está aqui unicamente para exemplificar esta série que resulta das transições eletrónicas para n igual a 2. Obviamente que os eletrões não ficam neste nível. O átomo regressa ao estado fundamental e, quando regressar ao estado fundamental, vai emitir fotões com esta energia aqui. Portanto, eles daqui transitam para n igual a 1. Simplesmente, quando transitarem de n igual a 2 para n igual a 1, já vão emitir radiação, já vão emitir fotões que vão dar origem a esta risca aqui. Portanto, esta é a série de Balmer. Repare-se que os eletrões, quando estão em n igual a 2, têm energia superior à que têm quando estão em n igual a 1. Há outra série que tem um nome especial, que é a série de Paschen. Resulta de transições eletrónicas de n superior a 3 para n igual a 3 e vai dar origem a riscas no espectro eletromagnético na zona do infravermelho. Outra vez se verifica aqui o adensamento de linhas. São tanto mais próximas quanto mais energéticas são as transições eletrónicas, portanto, isto às vezes pode ser importante. Todos os fotões que são emitidos em transições para n igual a 3 são da zona do infravermelho. Há mais outras duas séries, a série de Brackett, quando a transição se verifica para n igual a 4, e a série de Pfund, quando a transição se verifica para n igual a 5. Perguntar-se-á, então, em qualquer uma destas transições pode haver a transição ao contrário, ou seja, em vez do eletrão transitar para n igual a 3, se ele estiver no nível n igual a 3, pode saltar transitar para o nível n igual a 4? Pode. O que é necessário? É necessário que receba energia de um fotão, energia é essa que tem que ser igual ao módulo da diferença das energias entre estes dois níveis. Estas duplas setas significam que um eletrão, por exemplo, que esteja no nível de energia n igual a 4, pode emitir 3 fotões.
pode emitir 3 fotões, um para a zona do infravermelho, outro para a zona do visível e outro para a zona do ultravioleta. Ou pode emitir, por exemplo, só um infravermelho e depois transitar daqui diretamente para o nível n igual a 1. Neste caso, a diferença entre este nível e este, se formos ver aqui a série de Lyman, corresponde a um fotão na zona do ultravioleta. Ou seja, o que está proibido é não transitar entre níveis. Explicando. Suponhamos que temos um eletrão no nível n igual a 1 e queríamos que ele fosse para o nível de energia n igual a 2. Podia-se perguntar, bom, se houver 2 fotões cuja energia somada dê igual à diferença de energias entre estes níveis, então o eletrão transita. Errado. Não transita. E não transita porquê? Porque a interação dá-se eletrão-fotão. E das duas uma, ou ele tem energia suficiente para efetuar a transição, ou então não transita. Poder-se dizer assim, então mas aqui a união não faz a força, quer dizer, a união não faz a energia? Não. Está proibido qualquer tipo de transição deste tipo. Isto não se verifica. Não pode haver um fotão que forneça a sua energia a um eletrão e o coloque aqui temporariamente e depois que outro fotão venha interatuar com este eletrão e o transporte para o nível de energia n igual a 2. Nem o contrário também, ou seja, o eletrão não pode cair para aqui. Aliás, isto não existe. O que está aqui é unicamente um esquema, porque na mecânica quântica, na teoria quântica, não existe nada entre n igual a 2 e n igual a 1. Não está nada previsto. A teoria não prevê aqui, entre aspas, qualquer subnível. O eletrão transita se receber energia exatamente igual à diferença de energias entre níveis. Ou transita se emitir energia exatamente igual à diferença de energia entre níveis. Portanto, muita atenção a isto. Poder-se-á perguntar, então, mas porquê é que ele transita de n igual a 2 para n igual a 1 sem passar por aqui? No mundo do muito pequeno, no mundo da mecânica quântica, se prosseguir estudos, vai reparar e vai aprender que estas perguntas não fazem sentido a este domínio. Nós estamos a trabalhar no domínio do muito pequeno. E, portanto, no domínio do muito pequeno, estamos a trabalhar na ordem de 10 elevado a menos 10 metros. Há perguntas que nós fazemos à nossa dimensão, à dimensão humana, que deixam de ter sentido no domínio do muito pequeno. Não faz sentido perguntar por onde é que passou o eletrão. Então, ele deste nível de energia para este, não terá que ter passado por um contínuo de energia. Não faz sentido. É assim que funciona a natureza. Está aqui a demonstração experimental, porque se o eletrão passasse por todos estes sucessivos valores de energia, nós iríamos encontrar um espectro contínuo. Para terminar, vamos colocar agora uma questão. O que é que acontece a um eletrão que esteja no nível de energia n igual a 1, por exemplo, e que lhe seja fornecida uma energia superior a este valor aqui, mas com certeza positivo? O que é que acontecerá ao eletrão? Transita ou não transita? Ora, se fornecermos energia superior ao valor absoluto deste valor, o que é que vai acontecer? Essa energia é suficiente para colocar o eletrão no nível n igual a infinito e ainda sobra alguma energia. Mas neste caso, dá-se a transição ou não dá? Claro que sim. Senão seria impossível ionizar um átomo, retirando-lhe um eletrão. Então o que é que vai acontecer? Bom, a energia que vamos fornecer vai ser utilizada para levar o eletrão até n igual a infinito, ou seja, até ficar com a energia de interação com o núcleo igual a zero. Quando ele tiver esta energia de interação com o núcleo igual a zero, significa que já não está sob o efeito da ação do átomo, e o restante da energia vai ser absorvida pelo eletrão e ele vai manifestá-la sob a forma de energia cinética. Portanto, o eletrão abandona o átomo com uma certa energia cinética.
Mas só neste caso é que se verifica isso, ou seja, o eletrão, quando está fora da ação do núcleo, absorve qualquer quantidade de energia. O mesmo não se passa aqui dentro. Aqui dentro, enquanto ele fizer parte do sistema núcleo-eletrão, ou seja, enquanto ele fizer parte do átomo, só lhe são permitidas transições eletrónicas onde houver esta diferença de níveis, ou seja, com energias bem definidas, ou seja, só lhe são possíveis fazer transições entre estes níveis. Se nós fornecermos a um eletrão que esteja no nível n igual a 1, energia suficiente, por exemplo, que o levasse até aqui este ponto, o eletrão não absorve essa energia. A interação do eletrão com o fóton não se faz, ou seja, essa interação é pura e simplesmente ignorada. Porque aquilo que faz transitar o eletrão entre níveis é o fornecimento de energia exatamente igual à diferença de energias entre níveis entre os quais se dá a transição. Vamos então agora analisar estas afirmações, porque se torna muito mais simples. A afirmação A, e vamos fazer o quê? Selecionar a afirmação correta, portanto. A linha A. A transição Z corresponde a uma risca na região do infravermelho do espectro de absorção do hidrogênio. Ora, as transições para n igual a 2 são na zona de visível. Portanto, de 2 para 3 terá uma risca no espectro de absorção, mas não é na zona do infravermelho, é na zona de visível. Portanto, esta afirmação é falsa. Repare-se que as transições para aqui, eletrões vindos de níveis mais externos para o nível n igual a 2, emitem fótons na zona de visível. Portanto, se o eletrão está aqui e transita para níveis mais externos, só pode fazê-lo à custa de fótons na zona de visível. E por isso, se houve absorção, vai dar um espectro, vai dar uma risca no espectro de absorção do hidrogênio. Mas não é na zona do infravermelho. Isso seria se por acaso a letra Z tivesse aqui do nível 3, por exemplo, ao nível 4. Mas não é o caso, portanto esta afirmação não é correta. A transição Y está associada à emissão da radiação menos energética pelo átomo de hidrogênio. Ora, a transição Y é a que está associada à transição eletrónica mais energética, porque a diferença entre níveis é máxima de n igual a 2 para n igual a 1, ou de n igual a 1 para n igual a 2. Portanto, não é a menos energética, antes pelo contrário, é a mais energética. C. A transição X está associada à absorção de radiação ultravioleta pelo átomo de hidrogênio. Pelo que se acabou de dizer, sim, porque todas as transições de eletrões de níveis mais externos para o nível n igual a 1 são acompanhados por libertação de fótons na zona do ultravioleta. Portanto, aqui se temos uma transição de n igual a 1 para n igual a 2, terá que ser com a absorção de um fóton de energia na zona do ultravioleta. Portanto, está associada à absorção de radiação ultravioleta pelo átomo de hidrogênio. Esta afirmação é verdadeira. Vamos, contudo, ver porque é que a D é falsa. A transição T corresponde à risca azul do espectro de emissão do hidrogênio. Não. A risca azul seria para o nível n igual a 2 e não era proveniente da risca do nível imediatamente anterior. Como veremos aqui, a risca azul é proveniente do nível n igual a 4 para n igual a 2. De n igual a 3 para n igual a 2 seria a risca vermelha. Portanto, a afirmação correta é a afirmação C.